Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e está começando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No Brasil, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os jovens entre 15 e 29 anos correspondem a 23% da população brasileira, somando mais de 47 milhões de pessoas. No programa de hoje, vamos falar, produzindo um olhar, sobre os jovens do Brasil com Wellington Vitorino e Clesley Rodrigues. Wellington Vitorino é fundador do Instituto FOR, falando diretamente ali de Boston, onde ele reside. Tudo bem? Como vai, Wellington? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Joel. Muito prazer. Clesley, um prazer te rever e estar aqui contigo também. Clesley Rodrigues é diretor do Nascer, Núcleo de Assistência à Criança e à Família. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você que está falando aí do Amazonas, né? Isso mesmo, estou falando aqui do Norte. Boa tarde a todos. Joel, que satisfação imensa estar aqui com você. Wellington, dividir esse espaço contigo hoje é uma honra, viu? O prazer é meu, viu? Imagina. A importância de você, que é um integrante importante do terceiro setor aqui no Brasil. Nós teremos no programa de hoje também a Bruna Canezino, que é comunicadora social e responsável pela Voz das ONGs, aqui do Observatório do Terceiro Setor. E também nós teremos uma reportagem direto de Nova York, da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Uma reportagem ela falando sobre as crianças que são afetadas pela seca recorde na Amazônia e o momento musical do programa. O Instituto FOR é uma instituição sem fins lucrativos que busca selecionar, formar e desenvolver líderes que pensam de maneiras para solucionar o problema da integração do jovem aqui no nosso país. Olha, Wellington, conta um pouco dessa experiência. Quanto tempo tem o Instituto FOR? O Instituto FOR tem 7 anos, mas a gente começa com um ProLíder um ano anterior. Então, o ProLíder tem 8 anos, que é o maior programa de formação de lideranças do Brasil. Só fazendo uma pequena correção, não é integração para jovens. Na verdade, hoje a gente tem empreendedores e empreendedoras. Temos aí umas 50 pessoas nossas atuando dentro do meio público / político. Basicamente, a gente, por ano, às vezes tem 15 mil candidatos e candidatas para selecionar 80 pessoas. Então, você pode ter certeza que a gente tenta fazer um scanner, no Brasil de pessoas que, naquele momento, possam vir a ser multiplicadores e multiplicadoras de impacto. E isso vai desde para pessoas que querem entrar no meio público, quanto pessoas que querem empreender. Tem empreendedor nosso faturando 30 milhões no interior do Maranhão, para você ter noção. Então, ajudando a verticalizar a cadeia de açaí para diminuir o trabalho infantil, que é algo muito sério no Maranhão e em alguns outros no estados. norte e no nordeste do país. É importante essa sua correção. Um líder de uma organização como essa, Instituto FOR, você começou isso? Conta um pouco da sua história. Eu tenho 30 anos, comecei a trabalhar com 8 anos de idade, venderam água, refrigerante, Guaravita na praia, Saquarema, no Rio de Janeiro. Dos 8 aos 12 eu fiz quase tudo que você possa imaginar, coisas certas, óbvio. Catei latinha, papelão, garrafa, antimônio, cobre para vender no ferro velho. Era quase coleta seletiva das quadras do meu bairro. Com 12 anos de idade, comecei a vender picolé dentro do 7º Batalhão de Polícia Militar, com acordo com os coronéis que eu deveria mostrar meu boletim ao final de cada bimestre. Eu costumo falar que tem uma história que é uma história de muitos brasileiros que começaram a trabalhar de uma forma muito cedo, mas não tem uma história triste, porque no Batalhão de Polícia Militar eu ganhava uma quantidade de dinheiro muito bacana vendendo picolé, comprava 45 centavos, vendia R$1, ganhava aí por volta de 55 centavos por picolé, numa média de 95 picolés vendidos por dia. 95 picolés vezes 55 centavos, dá por volta de R$52, para a conta ficar simples e fácil, R$50 por dia vezes 5, 250 vezes R$4.000.
Nessa época, R$ 1.000 eram 2 salários mínimos e meio, então eu com 12 anos comecei a me bancar, ganhando 2 salários mínimos e meio, ganhando mais do que a minha mãe. Então assim começou, mas por que eu gosto de contar essa história, né? Meu pai é padeiro, minha mãe é auxiliar de dentista, meu pai só foi até a 7ª série, mas eu costumo falar que eu fui muito abençoado por Deus de nascer numa família com estrutura emocional, embora não tinha estrutura financeira, estrutura de estímulo muito grande. E do outro lado, outra grande bênção que Deus me deu também foi ter um irmão mais velho, só ter um irmão que sempre foi um espelho para minha educação, sempre foi o melhor aluno. E normalmente quando você vem de subúrbio, periferia, comunidade, favela, normalmente você não tem muitas referências. Então foi assim que foi construída a base, e a partir desse momento que eu decidi que eu gostaria de fazer alguma coisa pelo Estado, contribuir. Obviamente, naquela época, meu sonho grande era ser oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, chegar a comandante-geral e, de repente, um dia a secretário de Segurança Pública. Só que eu tive descolamento do ápice da cabeça femoral, eu tenho um parafuso na bacia, que, graças a Deus, no fêmur, que prende com a bacia. Graças a Deus, a cicatrização foi ótima, mas naquele momento eu cheguei a pensar que eu não poderia entrar para a Polícia Militar e não passaria no teste físico, e foi assim que eu busquei algumas outras formas de ajudar a sociedade, muito estimulado pela minha família, pelos amigos, pelos próprios policiais. E aí, no futuro, enfim, um pouco mais à frente, eu tive a oportunidade de, dando uma palestra com o Nizam Guanais, construir um pensamento, né? Eu já fazia bastante trabalho voluntário, uma série de coisas que eu deveria estar fazendo mais principalmente pelas novas gerações, e eu acredito que qualquer sociedade que tenha se desenvolvido conseguiu aproveitar bem as suas gerações e, com isso, formou boas lideranças. Então, de jovem você expressa uma consciência diferenciada dos jovens da sua idade, né? É uma história inspiradora, viu? Durante o nosso programa, nós vamos contar um pouco dessa sua experiência, do projeto que se desenvolve no Instituto FOR. O Núcleo de Assistência à Criança, o NASCER, é uma associação dedicada à assistência de crianças e adolescentes, juntamente com as suas mães, que se encontram em regime de abrigo ou do programa de acolhimento familiar. Como começou a sua experiência? Você que é um jovem, Clesley, é sua experiência neste trabalho? Olha, eu sempre, desde jovem, gostei de me dedicar às pessoas, e eu fui picado pelo bichinho do terceiro setor ainda quando eu estava na iniciativa privada. Eu trabalhei numa empresa multinacional de bebidas muito famosa, e lá ela tinha um projeto que era voltado para o desenvolvimento de jovens e aumento da geração de renda, da renda per capita também nas comunidades onde esse produto era pouquíssimo consumido. E quando esse projeto veio para Manaus, ele caiu no meu colo assim, de paraquedas. E eu tive a oportunidade de visitar todas as instituições aqui na região metropolitana de Manaus. E daquele dia em diante, eu nunca esqueço, quando eu saí de um bairro, de uma periferia, que eu disse, um dia eu vou ter uma ONG e eu quero trabalhar com crianças. Era só o que eu tinha em mente. E em 2014 eu me casei, e 5 meses após a gente fundou o NASCER. A minha esposa trabalha é enfermeira obstetra, e trabalha numa maternidade onde é na Zona Leste, aqui da capital, onde naquele ano teve o alto índice de abandono de bebês por adolescentes que estavam parindo e abandonando porque era uma gravidez desejada, seja por abuso, que é um índice muito alto, ou por outras vias, por uma relação extraconjugal, e aquilo mexeu muito com a gente. E na época a nossa família já tinha um CNPJ de instituição fechado, né? Já tinha comprado há muito tempo atrás e estava pronto para ser aberto, para ser reaberto. Então foi quando, em maio de 2015, 7 de maio, a gente celebrou a inauguração do NASCER com a chegada da primeira criança, que foi a Thaís, uma menina de 2 anos, e desde lá a gente vem trabalhando para acolher, capacitar e contribuir com o desenvolvimento do ser humano, né, através de toda e qualquer superação de adversidades sociais. E aí a maneira que a gente faz isso é promovendo transformação pessoal, promove transformação social para alcançar essa cidadania juntamente com essas pessoas. Há um ano a gente mudou o plano de negócio da instituição e a gente não acolhe mais
somente crianças em situação de vulnerabilidade, mas a gente passou a acolher também as suas mães, porque foi uma das coisas que a gente percebeu no desenvolvimento do nosso trabalho, que se a gente investir um pouco mais na mãe, na mulher, a gente consegue deixar a família ainda unida. E também, entre outros projetos que a casa tem, nós temos uma abordagem social para pessoas em situação de rua e população de rua, onde a gente tem uma cabine móvel, onde leva um banho para essas pessoas, dá um pouco mais de dignidade para elas. Nesse contrafluxo de trabalho com as pessoas em situação de rua, a gente ainda atua no acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade, porque é muito grande esse índice aqui em Manaus. O número de crianças ainda abandonadas no teu Sim, estado, abandono, né? sim. Você que está acompanhando o nosso programa, pode observar que nós temos dos dois convidados com histórias inspiradoras. Eles conseguiram superar as suas dificuldades e se tornaram líderes de organizações do terceiro setor. Eu tenho uma importante informação para você. O Observatório do Terceiro Setor tem um novo espaço central de editais, que foi criado em parceria com a plataforma Prosas. Lá você pode encontrar uma seleção atualizada de oportunidades de financiamento e apoio para as suas iniciativas, contribuindo para fortalecer as organizações do terceiro setor. Acesse o nosso site observatorioterceirsetor.org.br/editais. Chegou a hora do destaque da semana. Nós vamos conferir quais foram as principais matérias do site do Observatório. Diretamente da redação, Lucas Neves tem as informações. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das matérias de maior destaque do nosso site na última semana. 26% dos brasileiros consideram bom o sistema educacional do Brasil. Mais de 420 mil crianças são afetadas por seca recorde na região da Amazônia. Programa Impacto Black apoia 10 organizações lideradas por pessoas negras. Fundação Gol de Letra realiza jantar beneficente em comemoração dos seus 25 anos. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Esse foi Lucas Neves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Ele falou de umas matérias sobre a seca e a gente vai agora direto para Nova York com a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós vamos ouvir uma reportagem, como já disse, mais de 420 mil crianças são afetadas por seca recorde na Amazônia. O Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Mais de 420 mil crianças estão afetadas pela seca recorde que atinge a Amazônia, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. O evento climático extremo, desde o ano passado, deixou os rios da bacia amazônica em níveis extremamente baixos, afetando severamente Brasil, Colômbia e Peru. Nesses países, as famílias que vivem em comunidades ribeirinhas e indígenas dependem dos rios para transportar e acessar alimentos, água, combustível e suprimentos médicos básicos. A via fluvial também é importante para que as crianças consigam ir às aulas. Somente no Brasil, mais de 1,7 mil escolas e 760 centros de saúde foram fechados ou ficaram inacessíveis devido aos níveis baixos dos rios. A última avaliação do Unicef em 14 comunidades no sul da Amazônia brasileira revela que metade das famílias está com seus filhos fora da escola como resultado da seca. A oferta de serviços essenciais, incluindo saúde e proteção infantil, também foi interrompida na região. A diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, disse que a região vivencia a devastação de um ecossistema essencial, do qual dependem as famílias, deixando muitas crianças sem acesso adequado a alimentos, água, cuidados de saúde e escolas. Ela afirmou que é preciso mitigar os efeitos da crise climática para proteger as crianças hoje
e as gerações futuras. Para Russell, a saúde da Amazônia afeta a saúde de todos. Já na Amazônia colombiana, a queda foi mais drástica, de até 80%, restringindo o acesso à água potável e ao abastecimento de alimentos. Em mais de 130 escolas, aulas presenciais foram suspensas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Ai, Clever, como superar essa tragédia? Difícil, né? É um momento em que a gente vive todos os anos aqui no Amazonas essa estiagem. E hoje ela passou a ser a pior de todos os tempos. O Wellington, segundo o Gorick NG, consultor de carreiras de Harvard, apenas 2% dos jovens nascidos entre 1997 e 2012 têm interesse de chegar aos cargos de liderança da empresa em que trabalha. Como vocês têm conseguido superar essa dificuldade para motivar esses jovens? Legal, excelente pergunta, Joel. Acho que um primeiro ponto entra um pouquinho naquilo que eu falei na minha fala, que assim como um jovem de periferia, subúrbio, comunidade, favela, não tem referências próximas, muitos jovens cresceram olhando para as lideranças como não referências. E às vezes isso começa até dentro de casa, com os próprios pais, daqueles jovens que vieram de família um pouco mais abastada, classe média alta, que viu ali os pais ocupando uma posição de, às vezes, coordenação, supervisão, coordenação, gerência, diretoria, vice-presidência, de repente até presidência, algo do tipo. Então, acho que o primeiro ponto que começa aí é como que a gente consegue ressignificar as nossas referências. É unânime que hoje desafio no Brasil... esse, ou seja, uma defasagem cultural. Você recebeu uma orientação que agora você precisa superar, né? Exato. E na era hoje que a gente vive, as lideranças são muito pulverizadas. Dependem muito da situação e do contexto. Se nós chegarmos, por exemplo, numa escola hoje e perguntarmos quais líderes que essas pessoas elas admiram, vai ser muito diferente de uma outra escola, de repente sendo escola pública, sendo escola privada. Então, acho que hoje a gente vive uma grande dicotomia nesse sentido. Mas, na minha visão, a melhor forma de você engajar essas pessoas não é estimulando elas a serem líderes, é estimulando elas a encontrarem um caminho que elas vão se sentir felizes e realizadas e que, por meio dos talentos que elas têm ou do trabalho que elas desempenham, elas gerem algum tipo de transformação, impacto, traga algum senso de realização. E eu acho que, naturalmente, a pessoa desempenhando um bom trabalho, vão surgir oportunidades dela poder inspirar outras pessoas e levar outras pessoas. Então, é menos sobre seja um líder, e sim encontre algo que realmente te faça, sabe, se sentir satisfeito, realizado, realizada com o teu caminho, com as tuas características, habilidades, qualidades nesse sentido. E aí a gente vai conseguir ter sempre aí... tendo a referência de que a sociedade é um projeto coletivo, né? Exato. E eu também tenho um outro ponto, quando as pessoas me perguntam o seguinte: qual é a principal característica de liderança que você respeita e admira? Talvez seja uma das mais escassas, que é a autenticidade. E aí eu vou falar um negócio bastante polêmico aqui. Gosto ou não gosto do Trump? Eu tenho 200 coisas que a gente poderia listar aqui, mas ele é autêntico. É ruim falar isso, sabe? Ele fala o que pensa realmente. Ele fala o que muitos americanos querem ouvir, muitas pessoas do mundo. Ele vai lá, atravessa a fronteira e aperta a mão do ditador da Coreia do Norte, coisa que nenhum presidente teve coragem de fazer, atravessa andando. Ele faz algumas coisas assim, obviamente que foi uma surpresa gigantesca para todo mundo ele ter ganhado, né? Todo mundo, pelo menos, que acreditava no que estava sendo feito com Biden e Kamala e tudo mais, mas a gente precisa que tenham líderes cada vez mais autênticos, né? Eu acho que talvez líder mais autênticos. Um drive talvez mais democrático, um drive mais, sabe, um drive mais
coletivo, um drive mais assertivo, mas precisamos de autenticidade. Não dá mais para a gente... O ser humano hoje acho que já não consegue mais olhar nesse sentido. Sempre vai ter uma porcentagem que vai... mas acho que hoje, cada vez mais, as pessoas querem... O que você realmente pensa? Como é que você vai lidar com esse problema? O que vai acontecer? Seja bom ou seja ruim, eu quero ouvir o que você tem a falar. Muito Então, bem. eu acho que é uma sinalização para o mundo e a gente tem que tomar cuidado. Porque Olha, tem muito livro Wellington, autêntico, às vezes seguindo por um caminho não bom. aceitando a provocação do Wellington, eu queria te ouvir, o Kresley. Os líderes terão que ser... Você que vive num estado riquíssimo, né? Natureza incrível, mas também afetado por grandes problemas climáticos e tal. Como você disse, acontece todo ano a seca na Amazônia. Como deve ser uma liderança, né, em termos do terceiro setor? O Wellington falou da autenticidade, que para ele é um valor importante. Para você, como se constrói uma liderança para você fazer um discurso para o jovem, para integrar não só o seu projeto social, mas integrar o jovem no terceiro setor, né? Alguma coisa que signifique a vida dele. Olha, eu vou pela mesma via do Wellington, inclusive é um dos nossos valores que a gente pega aqui, é a autenticidade, a transparência e a ética, são valores inegociáveis. E lidar com isso hoje, inclusive no nosso país, ele se torna um grande desafio, porque a gente tem aquela bandeira negativa que sela o Brasil com as inúmeras corrupções por onde que a gente é devastado por isso. E o Amazonas ele é severamente atingido por isso, e ser uma liderança hoje aqui que faz o que faz e se manter de pé é muito difícil. É muito difícil porque a gente sofre constantemente com aliciamento político, a gente sofre todos os dias com muitos nãos, com alguns sims que a gente recebe, mas a gente é extremamente afetado quando é colocado em jogo a qualidade daquilo que você está fazendo, daquilo que você está entregando, e a gente é vítima da própria sociedade de questionar a destinação de tudo aquilo que a gente recebe, e é muito difícil para uma instituição hoje ouvir, será que vai mesmo para onde eu estou destinando o meu dinheiro? E isso é uma coisa que eu prezo muito pela transparência. Então, pelo site da minha instituição, você pode acompanhar a cada destinação do que a gente recebe, para onde vai. Os nossos relatórios sociais ali falam por si, e a ética, a transparência é uma bandeira nossa muito forte. E é uma coisa que a gente prega para os nossos dentro de casa também, que a verdade é um princípio e a verdade é toda prova. Ele citou presidente norte-americano, reeleito, né? Já foi presidente, foi reeleito recentemente, mas você acredita que pela via autoritária, embora tenha uma dose muito grande de autenticidade, é a solução? Sim, o Trump é um líder autoritário, ele é um líder audacioso. Ele, apesar de tudo, ele é ousado, mas ele não foge aos princípios que ele tem. Então, eu acho incrível, inclusive ontem eu vi algo do Trump, quando ele estava nos Emirados Árabes e é proibido você tocar num príncipe. E ele foi lá e rompeu isso e bateu no ombro do príncipe, o cumprimentando. Mas isso em nenhum momento afetou aquilo que ele é, apesar de toda essa imponência que ele traz, aquilo que ele tem de não gostar de latinos e várias outras coisas que ele vem aí com um projeto de formar o maior projeto de deportação, ainda assim ele está defendendo os valores e os interesses do país dele. Acima de tudo, ele está ali impondo, mas é aquela situação, nada me corrompe. A gente pode pensar assim. Eu queria te ouvir também, nesse cenário descrito pela reportagem da ONU News, e também do que você disse, né, que acontece seca anualmente no Amazonas, neste cenário, como engajar jovens em projetos sociais? Olha, o nosso estado, aqui, o Amazonas em si, o brasileiro é um povo muito solidário, então não é algo muito difícil da gente movimentar a solidariedade aqui no Amazonas nesses termos de apoio à estiagem.
É claro que a necessidade do outro, quando ela não me toca, o problema vai estar em mim, e esse é algo que a gente consegue movimentar muito fácil. Tem diversos projetos aqui no Amazonas que estão se engajando para tentar minimizar os impactos da seca, a nossa população ribeirinha, levando educação para as crianças, água potável, cesta básica, sabe? Então é algo que em nós, a benevolência, ela já é intrínseca, então não é algo muito difícil da gente fazer. Wellington, antes de chamar o intervalo, quero te ouvir rapidamente. Você parte para sensibilizar os jovens a partir da tua história, de uma riqueza incrível, né? O que você tem encontrado? Quais são as principais dificuldades que você tem encontrado para sensibilizar o jovem e olhar uma perspectiva da atuação dele, como ele se integra na sociedade e como ele pode ser eventualmente um líder? Eu acho que tem jovens e jovens, tem juventudes no Brasil, como a gente fala, né? Tem jovem que quando a gente fala de jovem do ProLíder, sendo bem honesto contigo, esse jovem já iria dar certo de alguma forma. Acho que o que a gente faz é impulsionar eles a darem mais certo e eles serem multiplicadores de impacto. E eu tento fazer isso não por meio da minha história, porque essa dependência do fundador e de quem, de repente, tem a ideia no início, acho que é complexa demais, embora eu sei que a minha história, enfim, tem ali um grau de inspiração nesse sentido. Quando a gente fala de um jovem que não teve acesso, ou que não teve referências, que não teve acesso à oportunidade, a grande complexidade é que a gente vive numa era de bônus demográfico em decadência, é a última geração de jovens, a gente tem aí por volta de mais ou menos mais de 20 e poucos % de jovens que não trabalham nem estudam. Nem, né? Nem, justamente. E isso não só no Brasil, tá? Isso é um fenômeno que tem no mundo. Eu gosto sempre de taguear, porque senão fica parecendo que o Brasil é o pior lugar do mundo, e não é. Que nos Estados Unidos tem uma quantidade de jovens que não vão conseguir pagar o LOA, que é o empréstimo estudantil para fazer universidade, que hoje não trabalham nem estudam. Então, assim, acho que o número no Brasil isso é muito importante você destacar, né? A gente sempre imagina, a pouca autoestima que a gente tem aqui no nosso país, dizendo que esse problema é aqui, não, é mundial. Eu acho interessante. E você destacou uma coisa que eu acho muito importante, né? A diferença de sensibilizar o jovem. Primeiro, quem é jovem? Tem o jovem da população de baixa renda, da média e da alta renda, né? E claro que esse discurso deve ser diferente. Mas eu quero te ouvir durante o programa sobre isso. Exato. Eu só vou fazer uma pontuação que eu acho que ajuda nessa discussão. Jovem no Brasil é todo mundo entre 15 e 29 anos. O Wellington deixou de ser jovem alguns meses atrás, nesse sentido. Então, quando a gente fala, é essa faixa da sociedade que a gente está... Que eu disse no início do programa, né? Que Isso. compõe no nosso país mais de 47 milhões de pessoas. Hoje, na coluna Desafios do Terceiro Setor, nós contamos com a participação da Bruna Canezino, que é comunicadora social e responsável pela Voz das ONGs, do Observatório do Terceiro Setor. Ela vai falar sobre a Voz das ONGs, um espaço democrático de visibilidade para ONGs, pequenas e médias ONGs de todo o Brasil. Desafios do Terceiro Setor. Olá, Joel, e olá, ouvintes do Perspectiva. Eu sou a Bruna, do Observatório do Terceiro Setor, e hoje eu venho apresentar para vocês o Voz das ONGs. O Voz das ONGs é um espaço novo dentro do nosso portal, que hoje tem parceria com o Instituto FI. O objetivo desse espaço é que a gente consiga amplificar e dar mais visibilidade para o trabalho de pequenas e médias ONGs. A gente sabe que uma das grandes dificuldades dessas organizações é conseguir um espaço na mídia, que é uma coisa tão importante para fortalecer seu trabalho e também conseguir novos apoiadores, né? Então, o Voz das ONGs, ele vem com esse objetivo de preencher essa lacuna e ser um espaço para que as ONGs possam compartilhar suas histórias, os seus projetos e o impacto que elas têm na sociedade ali dentro dos seus territórios.
Então eu convido vocês, ouvintes e leitores do portal, que acompanhem o Voz das ONGs, e convido vocês também, pequenas e médias ONGs, a submeterem seus releases, porque vocês que fazem esse espaço. Agora vamos para o resultado da nossa enquete no Instagram, onde os nossos ouvintes e seguidores que fizeram perguntas e responderam. Os jovens estão engajados em causas sociais? Essa foi a pergunta da semana. Bom, o resultado dela é 35% diz que sim, 65% diz não. Os jovens, a nossa pergunta foi, repito, os jovens estão engajados em causas sociais? 35% diz que estão, 65% diz que não. Esse resultado da nossa enquete te surpreendeu, Wellington? Acho que não surpreendeu. Acho que tem uma diferença, Joel, do Brasil ser um país amigável, muito receptivo e friendly, historicamente, certo? Que hoje na fronteira, quando está ali Roraima, Venezuela, enfim, essa configuração começa a mudar um pouco, mas historicamente o Brasil sempre foi um país muito amigável, receptivo e por aí vai, com suas controvérsias, né, nesse sentido. Como é que a gente trata muito melhor os imigrantes que vêm de fora e às vezes pratica algum determinado tipo de preconceito e discriminação com gente do nosso próprio povo, como muitos nordestinos que vão morar no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, a gente tinha essas características de ser muito amigável, mas a gente tem pouco senso de comunidade. O que significa pouco senso de comunidade? Você vê países escandinavos, até mesmo os americanos, que desde o início é raro você ver uma pessoa entrar na universidade aqui, ou então chegar com 16, 17 anos e não ter participado de um projeto social de maneira ativa, independente se é uma pessoa de classe baixa ou de uma pessoa de classe alta. No Brasil isso não é tão comum. O grande exemplo que eu sempre gosto de dar é o exemplo de desabamento de terra, Petrópolis, Teresópolis e tal. A água, o galão de água custa R$6, 20 litros. Aconteceu o desabamento de terra, a primeira coisa que a pessoa faz, né, o comerciante local, coloca 20. Aqui nos Estados Unidos isso não acontece dessa maneira. Se acontecer dessa maneira, provavelmente esse cara não continua sendo comerciante, porque o próprio povo não vai comprar mais dele. São coisas muito simples. Eu hoje chego até a falar que eu preferia que o Brasil fosse um país um pouco mais frio e fosse mais adepto a fazer pelo outro nesse senso de comunidade. Isso eu falo de tempo e eu falo de dinheiro também, porque a nossa filantropia é uma filantropia pífia ainda, muito pequena. E para fechar, como é que a minha história se cruza com a do Clesley nesse sentido? A minha esposa, minha atual esposa, ela criou um projeto chamado Tibum, que cresceu bastante, ela seguindo a carreira dela no meio corporativo, como, enfim, depois chegando a cargos executivos e por aí vai, e ela se encanta por uma criança do nascer. Ela se torna madrinha de uma criança. Que curiosidade é essa, hein? E quando a produção conseguiu colocar vocês dois juntos, não sabiam dessa proximidade. Que loucura! E aí aconteceu isso, e quando eu conheci a Mariana, eu sempre tive o desejo de adotar. Eu acho que eu não fui uma criança adotada, mas eu acho que Deus colocou muita gente no meu caminho que ajudou a complementar a formação que meus pais deram nesse sentido, e eu já tinha isso na minha cabeça, que era a melhor forma de eu realmente transformar uma vida. E quando eu encontro com a Mariana, eu aceito entrar em todo esse desafio que é a adoção no Brasil, de se tornar pai da Bia, que é minha filha hoje, junto com a Mariana. E a gente casou esse ano, isso tem mais ou menos mais de 2 anos atrás, casou, enfim, eu já acompanho a educação, todo o processo da Bia há pelo menos quase uns 2 anos e meio nesse sentido. Você é um entrevistado surpreendente. Quantas histórias, de como você começou no universo do terceiro setor, como você suplantou as dificuldades enquanto garoto, vendendo lá sorvete, e agora também surfando pelo terreno da adoção. Parabéns, viu, pela sua Obrigado. iniciativa.
Eu queria ouvir agora você, Clésia. Você sabia disso, que uma criança do nascer foi adotado pelo Hamilton? Sabia, sabia. Isso é uma história linda de se contar. Eu sempre digo que isso ainda vai fazer parte de um livro, um dia. Foi algo muito bonito e natural, esse processo com a Bia, né, desde os tempos de Tibum, quando a Mariana resolveu isso tem exatamente 9 anos. A Bia está com quantos anos hoje, Wellington? Já vai fazer 11 anos. 11 anos, que bacana. A Bia chegou à nossa casa com 2 anos de idade, e foi mais ou menos nessa época que a Mariana a conheceu, 9 anos atrás, 2015, com o Tibum, numa festa do Dia das Crianças, e 2 anos depois, quando a Bia estava com 4 anos de idade, a Mariana retornou ao abrigo, e com a intenção de ser madrinha afetiva de uma criança. E por incrível que pareça, naquela época, a criança que estava disponível para padrinhamento afetivo era a Bia, e um ano após, a Bia foi desligada do abrigo, retornou para sua família e tudo mais, mas entre todo esse processo, houve novamente um encantamento, e Deus colocou a Mariana na vida da Bia, e não se desgrudaram nunca mais. É uma história inspiradora. Isso faz parte do processo de transformação de vida, sabe? Cumpre a nossa missão junto com a gente, de dar dignidade para uma criança, de cuidar do futuro, de mudar um futuro. Que bacana, muito legal mesmo. Muito bem, eu quero um pequeno comentário para fechar nossa enquete. 35% dos jovens estão engajados em causas sociais, 65% não. O Wellington lembrou uma coisa importante, né? Não há um estímulo aqui, né, para o jovem. Eu me lembro, muitos anos atrás, universitários faziam, né, iam para o Nordeste, iam para o Norte, fazer um trabalho social. Esse projeto foi descontinuado, e a gente hoje não tem notícia de que há um estímulo oficial para que esses jovens que, por exemplo, estudam no Sudeste, conheçam a realidade brasileira, né? E praticando, se for um dentista, se for um médico, enfim. Mas falta muito isso, né? Aí você percebe a diferença entre a cultura norte-americana e a cultura brasileira. Um comentário seu para a gente fechar a enquete sobre esse resultado da campanha. Os jovens estão engajados em causas sociais? Olha, isso mostra para a gente, Joel, uma desconexão social, e às vezes também falta de um espaço público para incentivo da prática da filantropia e da solidariedade. Isso aponta para a gente oportunidades para criar essa turma possa se engajar, sabe, um processo de educação, porque hoje a gente tem uma educação muito limitada para a cidadania. A gente não implantou isso na nossa cultura hoje, não é cultural nosso doar. Eu posso, inclusive, eu acho que eu tenho esse espaço confortável para falar. Quando a gente fala de filantropia hoje em grandes causas, o Brasil inteiro vai se envolver em grandes catástrofes, mas quem está nesse processo ali no centro de triagem, a gente sabe o quanto de descarte que chega para doações. Então, sabe, eu queria completar seu raciocínio, com o qual eu concordo, lembrando da pandemia. Na pandemia, nós tivemos explodiu de solidariedade, veio doações de todas as partes, né, do Brasil para doar para a população de baixa renda, né, para as pessoas que tiveram problemas graves, né, já que nós estamos no mapa da fome desde 2016. Sim. Passou-se a pandemia e o nível de doações já começou a cair. Tá? E isso você que trabalha no dia a dia, obviamente que acabou de falar que percebeu isso. Uma outra coisa interessante, né, o que está me entusiasmando, inclusive nós aqui do Observatório, é a filantropia comunitária. É o território sabendo que tem aquelas suas dificuldades, reconhecendo aquilo, porque está vivendo dentro daquilo, e o próprio território busca soluções através da filantropia comunitária, ou seja, as próprias pessoas que pertencem àquele espaço, né, geográfico, contribuem, né? E assim, se nós olharmos o futuro, eu aposto muito na filantropia comunitária, porque ela tem sido fundamental e pode ser um elo de um despertar daquilo que o Wellington diagnosticou corretamente, que nós não temos aqui ainda, né? Aqui no nosso país. Para fechar, eu fiquei entusiasmado aqui com
o terreno da doação que o Wellington entrou e já tem uma criança de 11 anos. Parabéns, Wellington. Espero que seja inspiração para muitas pessoas que estão ouvindo, casais jovens que estão ouvindo o nosso programa. Olha, a seguidora Isabel Cristina, ela pergunta como trabalhar liderança com jovens. Rapidamente me responde, porque é isso que você tem falado durante o programa, né? Como trabalhar lideranças com jovens? O primeiro passo é fazendo a criança, o jovem, se conhecer. É muito difícil, pode parecer clichê ou algo do tipo, mas tem muitos adultos, muitas pessoas experientes que não se conhecem. Dificilmente você consegue trabalhar liderança com pessoas que não se conhecem, né? Então, esse eu acho que é um primeiro passo. Um segundo passo, nesse sentido, é entender que liderança, na minha visão, não é algo nato, a pessoa não nasce líder, a pessoa se desenvolve e normalmente ela se desenvolve baseado nas suas características e nas suas habilidades, por isso que é importante se conhecer. O outro ponto é liderança é algo situacional. Eu sempre gosto de dar como exemplo aqueles filmes que a gente às vezes assiste, que tem lá o time de algum esporte, alguma equipe, e aí o avião cai na neve. E é muito engraçado que naquele momento o capitão deixa de ser capitão e outra pessoa assume a posição de liderança. E não porque o capitão seja uma pessoa ruim, ou porque não era o líder ruim, mas o capitão era capitão da equipe lá quando estavam jogando. Num cenário onde realmente o avião caiu, eles precisam sobreviver no alto da montanha, na neve, é uma outra realidade. Então, entenda quais são as situações que você quer se desenvolver e que ao longo do tempo talvez você possa vir a assumir uma posição de liderança nesse sentido. E aí vão ter líderes dentro do terceiro setor e diferentes tipos de organizações que trabalham com educação, segurança pública, criança, juventude, por aí vai. Líder dentro de empresas, que vai ser líder desde empresas de bebida, de alimentos, enfim, construtoras, dentre outras, de tecnologia. Então, acho que tem a ver com autoconhecimento, desenvolver suas potencialidades, entender em qual contexto você acredita que consegue se colocar à disposição de principalmente servir. Servir, né? Isabel, Cristina, espero que o Hélio tenha explicado direitinho para você, que eu acho que nós entendemos, né? Aí existe uma liderança nata, que já está com você, pela singularidade, né? Do teu ser, e a outra que você vai formando e você precisa, a sociedade precisa criar oportunidades, e está aí o terceiro setor, para que você exerça essa liderança já preparada e assuma aí uma organização da sociedade civil. E até mesmo no mercado de trabalho, né? Que as oportunidades surgem. O Hélio responde, eu quero que você, Kleiser, como estimular os jovens a participar de projetos sociais? Aqui a gente fomenta a mentalidade do servir. E, por incrível que pareça, após a pandemia, esse período todo de pandemia, a gente percebeu o aumento da procura por trabalho voluntário aqui na nossa instituição, justamente pelos jovens. E isso a gente trouxe para dentro de casa, trouxe para dentro da nossa política, junto com eles, fomentar de fato essa mentalidade do servir quando eu vou fazer não só pelos meus interesses próprios, mas pelo bem comum da sociedade. Então, eu acho que essa é a principal via que a gente consegue incentivá-los. Você que está nos ouvindo e quer participar das enquetes do programa, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram ou nos siga nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Lembrando as pessoas que tentam participar do programa, na nossa enquete só tem 2 perguntas selecionadas pela nossa produção, mas continue tentando. Vocês estão inspirando muita gente aqui a participar do programa, viu? Olha só, a taxa de jovens entre 15 a 24 anos que não estão empregados ou estudando, ou em treinamento, enfim. Nós vamos falar agora da geração nem. Ficou em 20% em 2023. Com 2 jovens
integrantes do terceiro setor, cada um na sua organização, desenvolvendo um trabalho importante para a sociedade brasileira, pensa em estimular essa geração nem. Começo com você, Elton. Eu sou uma pessoa de um discurso só. Tem que ajudar eles a entenderem aquilo que eles são bons. Então, a gente tem hoje habilidades que são diferentes de habilidades do passado. O jovem de hoje, vou te dar um exemplo, meu pai é padeiro, eu tenho muito respeito aos padeiros, porque, de certa forma, até um determinado momento da vida, eu cresci com o dinheiro do pão francês e tudo mais. Mas, se você perguntar hoje para o jovem que ele quer ser padeiro, provavelmente ele vai falar que não, boa parte deles. E antes era uma coisa que meio que passava de pai para filho, e eu e meu irmão, a gente achava que dava para fazer outras coisas que se adequavam um pouco mais. Meu irmão foi para o campo da tecnologia, nesse sentido, e eu segui para um outro campo, o campo da gestão, o campo da administração, nesse ponto. Então, acho que o primeiro ponto é, como políticas públicas e como sociedade governamental, a gente entender que as habilidades, os desejos de colocar a sua habilidade em prol da sociedade mudaram. E hoje, grande parte dos jovens brasileiros já começam a ter acesso a pelo menos algum tipo de conectividade ou tecnologia, algo do tipo, algum celular, mesmo que ele não tenha internet, algo do tipo. Então, isso eleva o desejo para outro estágio. Você começa a sair da sua fronteira ali local, regional, para uma fronteira mundial. E se o governo acha que agir de maneira consciente, entendendo que eu preciso ajudar esses jovens a desenvolver, para além da educação formal, que acho que a gente não precisa nem entrar nesse assunto, que a gente precisa cada vez mais, se desenvolver no Brasil e melhorar, acho que a gente consegue ter um país que vai conseguir aproveitar mais esses talentos que estão sendo perdidos. E com isso, consequentemente, aumentar a produtividade do nosso país, que é ínfima comparado com os outros países da OCDE, e que a gente foi talvez um dos poucos países que cresceu nos últimos 30, 40 anos, embora a gente tenha melhorado a educação. Houve uma melhora, mas ainda nós precisamos caminhar muito, né? Ô, Wellington, somente nesse momento do programa, eu aqui me segurei, eu queria que começasse de vocês a provocação a respeito da importância da internet, dessa integração, de como vocês utilizam, né, as redes sociais para contar um pouco da experiência do trabalho de vocês no terceiro setor. Mas eu gostaria de te perguntar, Clésia, os projetos sociais podem ajudar o jovem na entrada, na inclusão no mercado de trabalho? Com certeza, e aqui no Nascer nós temos esse projeto do Jovem Aprendiz em parceria com empresas que incluem esses jovens no início, nessa oportunidade, sabe, de ter a própria renda, de iniciar uma carreira e desenvolver. E uma das coisas que a gente defende muito aqui é o projeto de educação continuada. Falo que o exemplo arrasta e a gente sempre está incentivando a estudar, e ainda assim com apoio de tecnologia. A gente agora vai inaugurar um telecentro agora em janeiro, numa comunidade onde a gente está inserido, e isso a gente vai conseguir ampliar esse espaço para que esses jovens possam estudar ainda mais e ainda assim inseri-los no mercado de trabalho, porque a gente precisa dar a vara, a gente ensina a pescar, mas a gente não dá o peixe. Isso é importante. Ensina a pescar, mas não dá o peixe. Elton, eu vi que você estava se expressando fisionomicamente. Quer falar alguma coisa sobre essa inclusão? O trabalho social pode ajudar o jovem no mercado de trabalho? Eu lembro que tem algumas organizações que estimulam o jovem que trabalha lá já, né? Mas a pergunta foi ao contrário, né? O fato de você estar num projeto social pode ajudar você a ingressar no mercado de trabalho? Eu realmente acredito que cada vez mais as empresas estão valorizando as pessoas que tiveram experiências voluntárias, porque já demonstra, já é uma questão de diferenciação num país que a gente não estimula, de certa forma, e a melhor forma de quebrar o ciclo de pobreza dessa juventude menos assistida é por meio da inclusão produtiva. Então, vou te dar um exemplo. O Bolsa Família é um instrumento de inclusão produtiva, eu sou a favor.
de distribuição de renda. Isso é comprovado, isso é uma medida, enfim, lá nos primórdios, até liberal nesse sentido, se olhar na cartilha nesse ponto. Mas a melhor forma que você tem de criar instrumentos de médio e longo prazo, de inclusão produtiva é por meio de acesso à renda. E como é que você faz para a pessoa ter acesso à renda? Por meio do trabalho, do exercício da pessoa conseguir colocar à disposição seus talentos, seus dons, e com isso gerar alguma coisa, produzir alguma coisa em função disso. Então, eu acredito que, de um lado, o jovem trabalhar dentro de uma instituição, fazer trabalho voluntário, isso coloca essa pessoa à dianteira, só que, por outro lado, o governo, junto com as instituições de terceiro setor, ajudando a promover esse tipo de inclusão produtiva por meio da renda, né, do trabalho, ajuda muito. Tem alguns exemplos muito bons. O Instituto Proa, para mim, eu acho que é um excelente exemplo nesse sentido, que atua principalmente em São Paulo, tanto online quanto offline, quanto presencialmente, que já empregou pessoas em grandes bancos, em grandes empresas, em médias empresas. Então, eu realmente acredito bastante nisso, sabe? Como que a gente consegue aproveitar. E eu acho que tem que vir por meio de políticas públicas, tem que vir por meio, sim, do terceiro setor, e as empresas estarem abertas para receber essas pessoas, né, que estão sendo preparadas de alguma forma, seja via curso técnico ou algum outro tipo de especialização nesse sentido. Para isso, o empreendedor social, que pode ser qualquer jovem, precisa de estímulo, como você disse, através de políticas públicas, né? Bom, chegou o momento musical do programa. Inclusive, a música de hoje foi escolhida por um dos nossos convidados, o Kresley. Na próxima oportunidade, Eliton, nós vamos convidar você a escolher a música. Aí a gente vai saber qual é a sua preferência, se é rock, samba, jazz, enfim, você que está morando aí em Boston, seria curioso a gente saber o que você gosta, né? Se você trouxe a raiz aqui do Brasil, ou se você partiu para uma nova. Diz que a bossa nova, né, a união de uma música brasileira com a norte-americana que deu lá o jazz, aquela coisa toda. Muito bem. Olha a música que o Kresley escolheu. O que é, com Gonzaguinha. Ele interpreta e é o compositor da música. Ela foi lançada em 1982 e reflete sobre a forma como cada um pode encarar o seu dia a dia, sobre os prazeres e as dores de se estar e de se sentir vivo, além da esperança de dias melhores. Fala que a felicidade está na maneira como você vê a vida, como as crianças que, em sua pureza, dizem: é bonita e é bonita. Que bonita escolha, hein, Kresley? Quer fazer um comentário sobre sua escolha? Estamos caminhando, infelizmente, para o final do programa. Foi um papo muito interessante com vocês dois, viu? Através dos projetos sociais que vocês desenvolvem, a espontaneidade como vocês se expressam. Eu queria as conclusões finais de cada um de vocês. Rapidamente, Eliton, o que mais você gostaria de deixar registrado no final do nosso programa, né? Fazendo uma chamada para as pessoas, para quem nos ouve e tal, a respeito do Instituto FOR. Legal. Pedir para todo mundo que se interessou e tal, curtir a gente nas redes sociais. A gente está muito presente no Instagram, acompanhar a gente no nosso novo site que vai ser lançado agora. Você que tem uma pessoa que seja enfim, que possa indicar para poder se inscrever para os nossos programas, a gente estimula muito, que a gente não falou muito sobre alguns outros programas além do ProLíder, mas a gente vai abrir agora o programa Alcance para pessoas pretas, pardas e indígenas que tenham interesse de estudar fora, fazer mestrado fora. São poucos brasileiros que vêm dessa origem, dessa raça, dessas raças que tiveram oportunidades, assim como eu tive, por isso que eu estou passando essa temporada aqui. E, enfim, se inscrevam, acompanham, é esse o meu pedido. Enfim, acompanhem e estimulem que mais e mais talentos possam ter acesso a esse conhecimento e, com isso, possam ser multiplicadores de impacto e transformação.
Muito bem. Clésia, o seu registro final, você desenvolve 4 projetos sociais aí em Manaus, no Amazonas. O que você queria deixar registrado? Olha, eu quero deixar registrado, na verdade, um convite especial para que as pessoas possam conhecer a nossa instituição através das nossas redes sociais, @instnacer, NACER, não tem o S e um lá de nascer, e visitar o nosso site, nascer.org.br, e conhecer mais do nosso trabalho, daquilo que a gente está desenvolvendo, e lá vão ter a oportunidade também de apoiar, principalmente os nossos amigos empresários. A instituição hoje detém o selo Empresa Solidária, que vai reforçar, é um selo que a gente está abraçando e que pode dar aí aos nossos apoiadores para reforçar a sua participação no social, as suas iniciativas de ESG, e a gente tem muito a contribuir, mas além de tudo, a gente quer convidar as pessoas a gerarem impacto social junto com a gente. Numa frase, Wellington, qual é o seu maior sonho? Não sei se o maior, mas um dos maiores um sonho para a sociedade é que realmente o Brasil consiga transformar todo esse potencial em potência. E com isso se tornar um país melhor, mais inclusivo e desenvolvido. Clésia, numa frase, seu maior medo? Meu maior medo é a repetição desse ciclo de vulnerabilidade contra a criança, sabe? Eu quero que isso tenha um fim. E o meu maior medo é a perpetuação disso. Eu estou trabalhando para que isso chegue a esse fim. O Perspectiva está terminando, mas voltaremos na próxima semana. Eu agradeço as participações de Hélito Vitorino, fundador do Instituto FOR, Clésia Rodrigues, diretor do NACER, Núcleo de Assistência à Criança e à Família, lá em Manaus, no Amazonas. O Perspectiva é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do Observatório do Terceiro Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS, com o tema Saúde Mental. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.